falando de política. A semana começa com promessas de muitas emoções nos preparativos para as eleições. Além da janela para a mudança partidária, que já começou a movimentar na semana passada o cenário eleitoral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral cassar mandato e determinar novas eleições, sem recurso, sem necessidade de recurso ao Supremo e sem tanta possibilidade de recursos e demora nessa definição. Vou falar do assunto aqui no CBN Goiânia com o advogado eleitoral, presidente do Instituto Goiano do Direito Eleitoral, Danilo de Freitas. Presidente, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, ouvintes do CBN Goiânia. Sempre que a gente fala de celeridade é importante, especialmente para esse processo eleitoral, não, doutor Danilo? Claro. Eu acho que no cenário que a gente está, cada dia mais as pessoas tendem a confiar mais na justiça, nesse sentido de que ela tem a resposta mais rápida, mais célere, né? Então, quando se tem a discussão de um mandato, de um registro de candidatura, que visa o comando, né, de um processo político, eu acho que quanto mais a justiça entregar o resultado, melhor para a sociedade, melhor para a administração da justiça. Aumenta a pressão sobre o TSE, na opinião do senhor, essa posição ou não? Não, ela já vinha sendo exercida, essa pressão já tinha há tempos. O Supremo veio apenas convalidar aquilo que já existia, deixando bem claro que a regra é essa. Então, às vezes antes tinha aquela discussão a partir de 2015 com a reforma, né, eleitoral, se tinha a discussão sobre, então só após o Supremo decidir é que vai trocar o comando da prefeitura ou o comando do Estado. E agora não, o Supremo bateu o martelo dizendo, olha, essa expressão que exige o trânsito em julgado da decisão que reconhece a vacância, vacância no sentido de anular aqueles votos e cassar o registro ou o diploma de um candidato eleito, ao cargo majoritário. É bom e é importante frisar que essa decisão ela visa o cargo majoritário. Não o cargo proporcional, o cargo de vereador, o cargo de deputado estadual, de deputado federal, mas exclusivamente o cargo de majoritário. O que é? Prefeito, governador, né, e presidente da República. Então são esses três cargos que estão na majoritária, cuja decisão, se cassar o registro ou o diploma dele, basta a decisão da Justiça Eleitoral, que é exercida a decisão final é do TSE. E não do Supremo. Então, bastando o TSE decidir a respeito daquela discussão ali no processo, que caça ou não o registro ou o diploma de algum candidato eleito para a Prefeitura ou Governo do Estado, aí bastaria a análise final do TSE. Não seria exigido que o Supremo desse a decisão final, ainda que pendesse recurso para o Supremo Tribunal Federal. Isso para o eleitor também, como eu disse, da celeridade, é importante no sentido de que uma decisão seja cumprida e a própria protelação significar que não está tendo a definição e parecer que não há a justiça eleitoral, porque às vezes passava até o mandato todo sem uma definição, né? Ou com idas e vindas sobre essa discussão. Então agora, olha, definiu aqui, está definido, outras eleições, ou a gente segue com o processo de uma outra forma. É importante isso para o eleitor? Claro. Nós temos dois períodos aqui muito claros na nossa mais recente história democrática. Até 1997, nós tínhamos a dificuldade pela legislação, uma dificuldade muito grande em se conseguir decidir um processo antes do término do mandato daquele que foi eleito e cuja eleição estava sendo discutida. Então, muito se viu naquele tempo em que o eleito conseguia passar os 4 anos, por exemplo, o eleito a prefeito, ele ficava 4 anos no governo discutindo o processo com inúmeros recursos e depois, vencido o mandato, perdia o objeto aquela discussão. E aí ele continuava com seus poderes políticos e candidato novamente. Tudo. Na época, com o advento da Lei 9.504, em 1997, mudou esse patamar, mudou essa discussão. E passou-se, então, a entender que com a Lei Complementar 6490 também, que é a Lei de Inelegibilidades, que depois foi alterada com a chamada ficha limpa,
Então, nessa evolução legislativa, nós hoje temos uma justiça eleitoral muito célere, muito rápida. Para mim, eu acho que é a justiça mais célere que nós temos no país, no direito, é a justiça eleitoral. Ela consegue entregar uma decisão até final em menos de 2 anos, em casos, ou menos de 1 ano e meio, por aí. Ela consegue entregar a decisão final antes do mandato, pelo menos até antes da metade do mandato daquele que está sendo discutido. Isso é muito importante para a sociedade e para o eleitor, porque aquele voto, aquela discussão que esteja sendo travada no âmbito de, olha, foi legal ou não a eleição daquela pessoa, é importante que a justiça bata o martelo nisso antes de se finalizar o mandato dele, que está sendo discutido. Agora, é importante frisar, Geraldo, e para os ouvintes também, que nós não estamos fazendo caça às bruxas. A justiça não pode fazer caça às bruxas. Então, a ampla defesa, o contraditório, como princípio constitucional, deve ser respeitado. Então, todos os recursos disponíveis para a parte, para aquele que está sendo processado, é importante que seja respeitado. Agora, é importante dizer que os prazos da Justiça Eleitoral são todos eles reduzidos. Enquanto nós temos, por exemplo, na Justiça Comum, uma defesa com 15 dias de prazo para ser feita, nós temos na Justiça Eleitoral prazos de 3 dias, de no máximo 5 dias ou 7 dias, é o prazo mais elástico que se tem na Justiça Eleitoral. Então ela é muito mais célere, muito mais rápida. E isso tem permitido que ela decida até finalmente, né, pelo TSE, muito antes de chegar na metade do mandato daquele que está sendo processado. Presidente, muito obrigado. Um bom dia ao senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Luiz Geraldo, e boa tarde aos ouvintes aí.